A borboleta. Era uma vez, em uma floresta rodeada de flores e árvores exuberantes, uma pequena vila, onde residiam algumas lagartas trabalhadoras. Entre as centenas de lagartas esverdeadas que faziam parte da vila, havia uma especial, uma que não era como as outras. Zeus era uma lagarta diferente das demais. Não possuía a cor esverdeada e era a maior lagarta da vila. Ao contrário do grande sapo que vivia na floresta e queria se tornar rei por causa de seu grande tamanho, Zeus era uma lagarta calma, companheira e ajudava a vizinhança no que precisasse. Às vezes, pelo seu grande porte, Zeus acabava passando por algumas situações desastrosas. Durante as épocas de colheita de folhas, a lagarta acabava caindo delas devido ao seu tamanho. E quando chovia? Zeus não conseguia se abrigar no pequeno e circular galho de árvore ao lado de outras lagartas. A lagarta tinha que ficar embaixo do teto da Senhora Aranha, que apesar de assustadora, era uma ótima colega. Nas atividades diárias, a lagarta mestre separava seus trabalhadores por grupos, e Zeus costumava ficar no grupo C, onde haviam outras 3 lagartas que zombavam do tamanho e da coloração dela há muito tempo. Enquanto caminhava com o restante de sua equipe em direção a um imenso jardim, uma das 3 lagartas atirou uma pequena pedra contra Zeus e disse: "Adianta, estranha." Disse uma das lagartas extremamente furiosa: Com licença, vocês estão falando comigo? Disse Zeus, extremamente incomodado e envergonhado. Adianta. Debochou a segunda lagarta. Você é um lagarta ou uma lesma? Retrucou a terceira, em tom de deboche. Zeus ficou extremamente paralisado ao ponto de não conseguir sequer rebater os insultos que aquelas lagartas faziam contra ele. Mãe natureza, me ajuda! Não acredito que isso está acontecendo comigo, pensou a lagarta e seguiu seu trabalho. Um dia, a lagarta, cansada de ouvir zoações por parte de seus colegas de trabalho, foi andando até um pequeno riacho perto de sua vila. Observando o movimento da água, a lagarta suplicava por uma ajuda e tornou a repetir: Mãe natureza, me ajuda! Eu não aguento mais isso. Por quê? Por que eu sou assim? Por que eu tenho que ser diferente das demais? O que eu fiz para ser assim? O que eu fiz para ser assim? Suplicava a pobre lagarta. De repente, um evento deslumbrante tomou conta do riacho. O brilho cristalino da água prendeu os olhos de Zeus, que desesperadamente esperava por uma resposta. Ei! Uma voz extremamente doce ecoava sobre os ares. Aqui no rio, olha para cá. Zeus, assustado, olhava para um lado, para um outro e não encontrava ninguém. Afinal, naquele horário e naquele lugar, não havia nenhum movimento animal. Quando a lagarta olhou, em meio aos brilhos cristalinos da água, estava a mãe natureza, que perguntou carinhosamente à lagarta: Oh, meu querido, o que aconteceu? Nesses últimos dias, só tenho escutado seu choro e seus desabafos. Conte-me, o que está lhe incomodando? Sou eu, mãe natureza. Eu não sou como os demais. O que eu fiz de errado para ser assim? Eu sou um monstro. Todas as pessoas que passam ao meu redor dão risada de mim. Meus colegas de trabalho sempre tiram sarro ou pregam peças comigo. Eu já estou cansado. Eu não aguento mais. Disse a lagarta, extremamente incomodada. Oh, meu pequeno Zeus, olhe em volta desta floresta. Olha aquela macieira que se balança. Por mais que elas sejam da mesma espécie, são diferentes. Olha aquela. É menor do que está ao lado da outra. E aquela outra? Repare que os pássaros costumam ficar na menor macieira da floresta. Repare que as formigas costumam ficar na macieira maior. Cada lagarta, cada árvore, cada animal tem as suas particularidades. Cada uma é diferente dos demais. E o ciclo é assim. Olha você, uma lagarta tão boa, tão prestativa, tão amiga e dando ouvido ao que falam de ti. Meu querido, o tempo é curto.
O que adianta viver nas custas de achar o que os outros pensam de ti? A lagarta, cuidadosamente, ouvia a mãe natureza e acompanhava cada detalhe com seus olhos. Seja você mesmo, meu bem. Se ame e agradeça sempre por esse tipo de lagarta que você é. A nossa essência fala muito mais alto que a nossa estética. Pense nisso, meu querido. Todos vocês vão passar por mudanças, mas lembrem-se de extrair sempre as coisas boas e as lições a cada evolução. Impactado com o que havia escutado da mãe natureza, Zeus voltou para sua casa reflexivo e um pouco mais calmo. Na semana seguinte, começava um novo ciclo na vida das lagartas. Era a época da metamorfose. No fundo, escutava-se muitos burburinhos acerca do processo. Vou ser a lagarta mais bonita dessa vila. As minhas asas vão ser tão lindas que eu irei voar como um pássaro. As lagartas entraram em seus respectivos casulos e deram início ao processo de metamorfose. Passou 1, 2, 3 semanas e finalmente na quarta, as as borboletas, desabrochavam dos seus casulos. Algumas horas depois, todas as borboletas haviam desabrochado, menos uma. Zeus, que mal sabia que havia uma multidão cochichando ao redor do seu casulo. Não é possível que ele, além de nisso. É o tamanho, disse o outro. Acho que ele vai ficar aí pra sempre. De repente, um barulho saía do casulo de Zeus. Finalmente ele estava desabrochando. No longo processo de rompimento de seu casulo, saiu a sua primeira asa, a qual foi o suficiente para deixar as outras borboletas de boca aberta. Uau! O que é isso? Disse uma borboleta surpresa. E finalmente, daquele grande casulo, saía uma das mais belas borboletas da vila. Com asas exuberantes e de cores vivíssimas, era Zeus. A lagarta que havia passado por péssimas situações, agora se tornou a borboleta mais linda da vila. De repente, todas saíram voando em direção ao pequeno riacho onde Zeus havia conversado com a mãe natureza e ficaram fascinadas com o que haviam se tornado. Nesse momento, Zeus, se admirando através dos reflexos da água, chamou todos os seus amigos e disse: Gente, sei que vocês estão admirados com o que se tornaram, mas eu quero lhes dizer uma coisa que eu quero que vocês levem até o resto da vida. Existem borboletas de tantas cores, azuis, laranjas, verdes e amarelas. Por mais que vocês sejam lindas, não se prendam ao que é externo, e sim ao interno. Por mais que sejamos borboletas, que sejamos iguais, somos diferentes ao mesmo tempo. Todas nós temos nossas essências e nossas particularidades, e é isso que torna um ambiente agradável. Por um instante, todas as borboletas se emocionaram e se sentiram comovidas com o que Zeus havia dito, até que uma delas perguntou: De onde você tirou isso, Zeus? De uma pessoa muito importante, aquela que rege toda a nossa floresta. Moral da história: seja você mesmo. Independente do que falarem, se ame e se permita admirar a sua essência interior. Aprenda a olhar, entender e respeitar as diferenças. Exclua as críticas desconstrutivas e foque na sua essência. Essa fábula é um produto laboratorial solicitado pelo professor Guilherme Fernandes, do curso de Comunicação Social e Jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Essa fábula foi escrita e coescrita por João Carneiro e Dênia Carneiro. Revisão: Dênia Carneiro. Produção e interpretação: João Carneiro e Dênia Carneiro. Edição e arte: João Carneiro.